bom, né, nos vermos, mesmo com máscara, que bom podermos respirar aqui no lugar onde nós nos reunimos. Nós sabemos que o Senhor está em todo lugar, está em nossas casas, está pelo caminho, sempre a nos proteger, a nos guardar. Mas aqui é especial, aqui a saudade é muito grande. E nós só podemos dizer ao Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui, juntos, mesmo que distantes, mas juntos. E nós podemos agradecer ao Senhor. E com esse espírito de gratidão, de louvor, vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos pensar no Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por este local, Senhor. Obrigada por cada um de nós. Obrigada por nossa saúde. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado a cada dia, Senhor, mediante a imensidão das Tuas misericórdias, Pai. E agora aqui, tenho o privilégio de estarmos juntos neste lugar, Senhor, onde nos reunimos. Nós não podemos nos deixarmos de nos lembrar, Senhor, para que o Senhor, o Teu Espírito esteja sendo derramado sobre a vida de cada profissional de saúde, sobre a vida de cada médico, de cada enfermeiro que agora está trabalhando, sobre a vida de cada paciente em cada hospital, Pai. Que o Teu Espírito esteja sendo derramado com consolações, com alívio de dores, com esperança, Senhor, com força. Que o Senhor esteja, Pai, em cada local, com cada um que está doente. Nós nos lembramos também, Senhor, da família da Dani, do Carlinhos, que estão ali em quarentena, a Vitória, o Nicolas, e que o Senhor esteja com cada um também, Pai, que está passando por algum momento de recuperação. Que o Senhor se faça presente. Teu nome é santo, Pai, e só o Senhor é digno do nosso louvor. Nós oramos hoje e sempre em Teu nome. Amém, Jesus. Louvemos ao Senhor. Teu nome é santo. Oh
Ok, irmãos. E se a gente não mudar? Esta é a série que nós estamos pregando recentemente aqui na nossa igreja. E se a gente não mudar? E se a pandemia não conseguir nos tornar pessoas melhores? Será que nós vamos sair desta pandemia melhores do que éramos? E se nessa pandemia nós continuarmos as mesmas pessoas, exatamente com os mesmos defeitos e mantermos algumas virtudes? E por falar nisso, em termos de mudança, hoje eu queria falar sobre paz interior. Desfrute da paz interior. Eu já falei para os irmãos, nós estamos nos baseando neste livrinho aqui, antigo, eu tenho já há um bom tempo, do Rick Warren, Respostas para os Grandes Problemas da Vida. Várias pessoas, vários pastores conversaram comigo sobre este livro, falaram da qualidade que ele tem como mensagem. Então, desfrute da paz interior. Quando eu falo de paz interior, eu não sei o que você pensa. Eu coloquei no Google paz interior, aparecem muitas daquelas pessoas assim fazendo yoga, né? Vocês já viram que com a mãozinha assim para cima. Bom, por paz interior, eu entendo felicidade, eu entendo leveza, aquela pessoa leve interiormente. Tem gente que é pesada, né? Tem gente que é pesada por dentro. Tem gente que quando se relaciona com aquelas pessoas pesam em cima de você. Leveza, tranquilidade, pessoa tranquila. Não é aquela pessoa que está sempre preocupada com alguma coisa, sempre com aquelas lutas. Muitas vezes, a vida corrida, a ansiedade, o estresse do dia a dia, as pessoas difíceis com as quais a gente se relaciona, porque existem pessoas que são tóxicas, existem pessoas que são negativas, críticas, intolerantes, invejosas, vingativas, fofoqueiras, inclusive através das mídias sociais, pessoas que são agressivas. Não sei se você já conviveu com pessoas assim que sugam a nossa energia. Tem gente que parece que tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade. Então, há muitos fatores que roubam a nossa paz interior. E hoje eu quero usar o Moisés como exemplo de paz interior. Lá em Números, Números 12, de 1 a 3, eu vou ler aqui para os irmãos, nós lemos assim sobre Moisés. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo. Vejam, Miriam e Arão quem eram? Os irmãos de Moisés, irmão e irmã. Começaram a criticar o Moisés por causa disso, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E eles disseram, a Miriam e o Arão, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado por meio de nós? Quer dizer, só Moisés é profeta? Só ele que quer aparecer? Será que a gente não tem valor? E o Senhor ouviu o que eles disseram. E aí, eu queria que colocasse aí o versículo 3, uma colocação lá do versículo 3. Diz o seguinte, Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. E até aquele tempo, né? Lógico.
Porque todo mundo sabe que depois de Moisés, eu sou o homem mais humilde do mundo. Isso foi até aquele tempo. A palavra aí, traduzida por humilde, é anav, que significa humildade, ou em outras traduções, manso. Algumas traduções da Bíblia falam que Moisés era um homem manso. Outras dizem que ele era um homem humilde. E quando nós já falamos aqui sobre fruto do Espírito, falamos sobre mansidão. Ser manso hoje é até uma conotação meio pejorativa, né? Quando ser manso, falar que uma pessoa é mansa hoje é meio problemático. Mas a ideia de ser manso é de ser gentil, de ser brando, de ser doce, humilde, tolerante. Isso é ser manso, ser humilde. É essa mesma acepção. São atitudes que brotam do nosso interior. A mansidão vem de dentro, vem do coração, essa brandura, essa gentileza, este respeito pelo outro ser humano. Né? Só que não é o que acontece sempre. Os irmãos sabem disso, isso acontece comigo. Às vezes nós ficamos brigando com a gente mesmo. Aquela briga interior. Aqueles diálogos internos, você dialoga contra, você lê uma manchete no jornal, lê um artigo no jornal e você fica discutindo com relação àquilo. Eu fiz um propósito, por exemplo, de nunca ler nenhuma notícia antes de dormir. Né? Revista, jornal, não. Jornal eu leio de manhã, porque aí dá tempo de eu me avaliar. Né? Mas muitas vezes nós perdemos essa paz interior. Nós perdemos. Essa semana estava conversando com uma pessoa, estava muito angustiada e chorando. E eu falei, mas está acontecendo alguma coisa na sua casa? Está com algum problema? Não, é a pandemia. A pandemia tem tirado a paz de muitas pessoas, pelos mais diversos motivos. Uns porque não podem sair, outros porque têm que sair e correm risco, e assim por diante. Então, se Moisés era um homem humilde, manso, o mais humilde do mundo, então a gente pode afirmar que Moisés é um bom exemplo de paz interior. Sobretudo porque ele foi um líder. Ele foi um dos maiores líderes dos hebreus. Ele comandou a libertação do povo lá da escravidão do Egito. Ele guiou o povo pelo deserto. E eu admiro essa afirmação sobre Moisés, porque é muito difícil para um líder ter paz interior. Quem lidera alguma coisa, ele passa por muitas dificuldades. O líder, ele tem que se sacrificar pessoalmente, ele enfrenta as críticas. Sabe aquela teoria assim, a vitória é nossa, as conquistas são nossas, os fracassos é do líder, são do líder. Liderança envolve solidão, porque realmente quando a coisa aperta, o líder está sozinho. Todo mundo se afasta. Ninguém quer problemas. Há uma teoria na administração, é o seguinte: quanto mais simples o assunto for para ser resolvido, quanto mais simples, mais gente dá palpite. Quanto mais difícil, mais gente vai participar. Menos gente vai participar. Quer dizer, quando a questão é séria, que cor nós vamos pintar isso aqui? Todo mundo vai ter uma opinião. Mas quando eu falo assim, olha, a igreja está com uma dívida aí de 200 mil reais, todo mundo fica mudo. Isso aqui é uma ilustração, irmão, não precisa ficar preocupado. Né? Já tinha gente até se levantando para sair. Pode ficar, irmão Pedro, pode ficar. Então, o líder muitas vezes é solitário, ele sofre pressão, ele se cansa. E quem conhece a história de Moisés sabe
que ele passou por tudo isso e muito mais. Nós lemos recentemente o livro de Êxodo, na nossa leitura, jornada de literatura. E os irmãos devem ter visto isso, não é? E apesar de tudo, Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Então nós podemos aprender muita coisa sobre a paz interior na vida de Moisés. E aí é que eu entro, de fato, para o texto que serve de base para a nossa mensagem, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, 23 a 27. Hebreus 11, 23 a 27 diz assim: foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele não nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por um pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Esse capítulo 11 de Hebreus é o famoso capítulo dos heróis da fé. É a galeria de honra de Deus. Pessoas que venceram pela fé, né? E nesta passagem que nós acabamos de ler, Moisés nos mostra 4 definições fundamentais sobre a nossa vida para nós desfrutarmos de paz interior. 4 decisões para você ter a paz interior. A primeira, que vai aparecer aqui, é a seguinte: defina a sua identidade. Defina a sua identidade. Você vai ter que responder o seguinte: quem eu sou? Quem eu sou? Eu gosto muito de ler sobre terapia. Recentemente faleceu o Contardo Caligares, que era um grande terapeuta, e eu li um livro dele. E ele diz no seu livro que todo mundo deveria fazer terapia para se conhecer. Há pessoas que não se conhecem. Às vezes a gente é enganado por nós nos enganamos, né? Quem eu sou? Foi o Sócrates que disse, né? Não o jogador do Corinthians, mas o outro, conhece-te a ti mesmo. Quem eu sou? Quem você é? Pela fé, Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Então, eu preciso esclarecer exatamente quem eu sou. E no caso de Moisés, então, essa questão era muito importante. Moisés nasceu filho de escravos hebreus. Lembra, ele foi posto no rio Nilo, numa pequena cesta, porque eles estavam matando os bebês hebreus, e a mãe de Moisés não queria que o matassem. Ele foi achado pela filha do faraó e levado para um palácio. Embora tenha nascido escravo dos hebreus, ele foi criado na corte do faraó. E, eventualmente, ele teve que tomar uma decisão. Quem eu sou realmente? Eu sou um escravo hebreu? Ou sou um membro da família real egípcia? E lembre-se que Egito era a potência daquele tempo. Era os Estados Unidos daquele tempo. Era a China daquele tempo. Havia grandes consequências para essa decisão. Então, 2 oportunidades no caminho de Moisés.
Eu faço de conta que sou filho da filha de Faraó? Aí eu vou ter fama, vou ter todo o dinheiro do mundo, terei luxo, vou ter tudo o que eu quiser. Terei fortuna, prazeres, status. Como filho adotivo da filha do Faraó, ele poderia estar até mesmo na linha sucessória do trono. Olha só, não era pouca coisa. A outra opção: admito as minhas raízes como hebreu, retorno a viver como os escravos, ser humilhado, desgraçado, tendo que fazer trabalho duro e possivelmente perder a minha própria vida. Eram essas as decisões que ele teria uma dessas decisões que ele teria que tomar. E Moisés tomou a decisão certa, que afetou toda a sua vida. E é por causa da sua decisão que nós estamos falando nele. Porque se ele não tivesse tomado essa decisão, hoje ele estaria num museu lá do Egito, mumificado. Você nem saberia quem é esse tal de Moisés. Moisés decidiu ser o que Deus o fez ser para ser. Essa foi a sua decisão. Eu vou ser aquilo para o qual Deus me chamou, para a vida para a qual Deus me colocou para viver. Às vezes, a nossa vida está enrolada simplesmente porque nós estamos nos matando para sermos aquilo que não somos. Talvez nós tenhamos tentado viver de acordo com a expectativa das outras pessoas. Eu tinha um professor de violão, eu já contei essa história 420 vezes aqui, vou contar 421 agora, quem não lembra. Eu tinha um professor de violão, Silvio Santisteban, e a casa dele ficava perto da empresa onde eu trabalhava, e eu toda semana fazia aula de violão com ele. Um dia ele me contou o seguinte: o sonho do meu pai era que eu fizesse filosofia pura na PUC. Ele insistiu e eu fiz. Quando eu me formei, eu peguei meu diploma, falei: pai, está aqui o seu diploma, agora eu vou me dedicar à música. Sabe, é duro você ter que viver de acordo com a expectativa, sejam seus pais, seja do pastor, seja da igreja, seja da família, seja da nossa sociedade. Não é? Então, isso não funciona. Isso só gera estresse. Você viver aquilo que você não é, você viver à luz de uma imagem, você forja esta imagem. Eu sou assim. Recentemente eu ouvia falar de uma outra pessoa, alguém me disse assim: fulano é muito bravo, grita, e é briguenta, fala alto. Eu falei, a última pessoa que eu ia pensar que fosse briguenta é essa pessoa. Porque eu nunca vi bravas, mas sempre vive numa imagem. A gente às vezes quer ser o que não é, quer mostrar conhecimento. Uma vez alguém me ligou, um pastor me ligou, me convidando para fazer alguma coisa na igreja dele, numa data. Aí eu falei assim: espera aí que eu vou consultar a minha agenda. Eu sabia que eu não tinha nada para fazer. Sabia? Mas você quer... Não, eu sou uma pessoa ocupada, cheia de compromissos. Vocês entendem? A gente querer ser o que não é, ter sucesso, ser feliz, não é ser o que o outro é. Não é ter o que o outro tem. Não é fazer o que a maioria faz. Ser bem-sucedido está diretamente relacionado ao fato de você buscar a Deus e ser aquilo que Ele o fez para ser. Eu sou assim. Então, a primeira questão básica é descobrir quem eu sou. Defina a sua identidade. E Moisés, apesar do que ele estava abrindo mão, ele disse: eu sei quem eu sou. Eu sou um hebreu. Eu sou um escravo no Egito. Não tente ser aquilo que você não é. Seja transparente. E você é franco, é difícil ser transparente.
É muito difícil. Dizer que desnudar sua alma para alguém é difícil, né? Mas relaxe. Seja quem você é. Seja quem você é. Esses dias eu estava até contando para o Rodrigo, eu tinha um carrinho bem velhinho. Quando roubaram o meu carro, eu comprei um carro velhinho, tal, antigo, a gás. E quando eu chegava lá na escola para levar os meninos lá no Colégio Batista, os meninos falavam assim, para longe, pai, não para aqui não precisa parar aqui não. Esse carro aqui. Na verdade, a gente cresceu o que não é. Né? Então essa é a primeira questão. A segunda questão básica é aceite suas responsabilidades. Olha o que Deus diz, que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Moisés preferiu, né? Ou seja, ele escolheu, ele decidiu, ele assumiu as responsabilidades com as consequências de sua escolha, de ser a pessoa que Deus queria que ele fosse. Então, ele, lá no versículo 24, Moisés recusou ser o filho da filha de Faraó. E depois no versículo 25, ele fez uma escolha. Então, primeiro veio uma decisão negativa. Isso eu não sou. Isso eu não faço. Primeiro eu me recuso a fazer isso. Mas em segundo lugar, eu faço alguma coisa. E isso é muito importante. Porque ser cristão não é uma questão de não faça. Uma das perguntas que mais me fazem por pessoas que não são da igreja, a sua igreja pode fazer isso? Então, tem gente que pensa que religião tem a ver com não beba, não fume, não xingue, não dance, não torça para o Corinthians, e coisas desse tipo. Se a vida cristã consistisse simplesmente numa lista de nãos, não faça, não faça, não faça, então o cemitério aqui de Vila Alpina estaria lotado de crentes, seriam todos cristãos, porque eles não fazem nada. O caminho de Deus é um caminho positivo. Parece que existem pessoas e comunidades, igrejas, que fazem questão de levar as pessoas a terem medo de Deus. Aquele Deus chato, aquele Deus arrogante, aquele Deus que gosta de tudo que eu não gosto e não gosta de tudo que eu gosto. Ontem eu vi uma frase, eu não leve literalmente essa frase, mas eu achei engraçado, né? Diz assim, acho que foi o Woody Allen que falou isso. O segredo para você viver até 100 anos é você deixar de fazer tudo aquilo que você faria se quisesse viver 100 anos. Então é isso. Então, um Deus que ruim, né? Há muitas coisas na vida sobre as quais a gente não tem controle. Eu não tenho controle sobre meus pais, eu não escolhi meus pais, eu não escolhi a cidade onde eu nasci, o país onde eu nasci, eu não escolhi os genes que me constituíram. Mas há uma coisa sobre a qual eu e você temos controle absoluto. E esta é a nossa reação à vida. Como eu vou reagir à vida? Como eu vou reagir às circunstâncias? Você pode escolher o lado negativo, crítico, ou pode escolher reagir de modo positivo pela fé. Há um psiquiatra, já morreu, Viktor Frankl. Ele é reconhecido como um dos maiores psiquiatras da história. E ele foi o criador de um método terapêutico chamado logoterapia, baseado na busca do sentido pela vida. E o Viktor Frankl ficou 3 anos
prisioneiro de um campo de concentração nazista, onde ele teve que trabalhos forçados, condições subhumanas. E olha só a conclusão que ele chegou, que ele escreveu: a única coisa que eu aprendi foi que, embora não pudesse controlar o que acontecia comigo, eu podia controlar a minha reação. Eu não posso controlar o que as pessoas fazem comigo, as circunstâncias fazem comigo, as pessoas dizem de mim, mas eu posso controlar como eu reajo. Como eu reajo. Ninguém pode determinar a atitude que você toma, a não ser que você permita. Você pode começar a desfrutar da verdadeira paz interior quando assume a responsabilidade pelos seus atos. Eu decidi. Então, pode pular lá, por favor. Aceite as suas responsabilidades. Uma terceira questão básica sobre a sua vida é: defina as suas prioridades. Olha o que diz o versículo 26. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Ele achou, indica aqui um julgamento de valor, achou avaliar, considerar, ponderar, colocar na balança, julgar o valor. Moisés, basicamente, ele se sentou e disse: quais serão os meus valores? Em cima do que eu vou viver? O que é que eu vou buscar na minha vida? Isso significa que eu tenho que resolver uma questão. O que realmente é importante na minha vida? Moisés fez isso também. E isto é uma das razões pelas quais Deus conseguiu usá-lo. Ele definiu suas prioridades, definiu o que seria mais importante na sua vida, sobre que valores sua vida está baseada. Nos versículos 24 e 26, nós encontramos a base do sistema de valores deste mundo completa. Nós vemos isso na TV, nas mídias. O sistema de valores deste mundo: poder e prestígio. Eu quero fama. Eu quero reconhecimento. E Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Prazer. O que é mais importante para que eu me sinta bem? Eu quero me sentir bem. Moisés recusou os prazeres do pecado. E posses. O mais importante é ter cada vez mais. E Moisés abriu mão de todos os tesouros do Egito. É irônico o fato de que, quando você olha para a vida de Moisés, pelos padrões da nossa cultura, ele tinha tudo isso. Tinha posses, tinha prazer, tinha poder, tinha prestígio. Mas ele abriu mão de tudo isso. Obviamente, ele preferiu seguir os caminhos de Deus. Se você deseja ser usado por Deus, há um ponto importante. Se você vai dizer sim para Deus, para o que Deus deseja fazer na sua vida, terá que dizer não para muitas outras coisas. Então, você vai ter que decidir as suas prioridades. Os planos de Deus têm mais valor, a fidelidade a Deus tem mais valor, a paz de Deus tem mais valor do que as posses. Então, eu queria deixar uma tarefa para a gente fazer em casa. Faça uma lista dos valores que você tem. Sobre o que você quer construir sua vida. É sobre amor, sobre fé, sobre serviço ao próximo, sobre gratidão, sobre integridade. Faça essa lista. E se você não decide o que é realmente importante para a sua vida, outras pessoas vão fazer isso para você. Você está assistindo um filme na televisão, aparece uma mensagem, uma propaganda,
Não é? E você, isso é realmente importante. Eu quero esse carro. Eu quero esse apartamento. Eu quero viajar para esse lugar. E assim por diante. Então, nós vimos identidade, responsabilidade e prioridade. Mas há uma outra questão básica sobre sua vida. Defina quem dará as ordens. Pela fé, Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei, continuou firme, como se tivesse vendo o invisível. Dá para abrir isso aqui, Tânia, por favor? Vendo o invisível. Moisés sabia de quem ele deveria ter medo. A quem ele deveria temer. Ele sabia quem de fato era o rei. Quem que mandava. Quem deveria controlar sua vida. Teria que decidir quem é que está no controle. Isso é uma questão básica. Trata-se de uma questão de autoridade. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode ter dois senhores na sua vida. Então, essa questão será a questão com a qual você terá que lidar. E trará enorme estresse e frustração durante toda a sua vida. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei. Você sabe, o faraó era o soberano. Se faraó mandasse, iria acontecer. Veja, ele mandou matar todas as crianças egípcias. As crianças os hebreus. Ele simplesmente decidiu. E a ordem se cumpriu. Quem não obedecesse ao faraó, estaria morto. O faraó tinha completo controle sobre todos os que estavam debaixo do seu domínio. Ele era o senhor absoluto do Egito, exceto para Moisés. Disse Moisés, eu obedeço a uma autoridade superior ao faraó. Você acredita que isso acontece ainda hoje? Se você acredita, diga amém. Só alguns acreditam, não foi todo mundo que disse amém. Você acredita que Deus está acima de presidentes, ministros, bilionários? Deus está acima de tudo. E às vezes a gente fica com medo de algumas situações. Quem é o número 1 da sua vida? Você está vivendo para receber a aprovação de quem? Então, a questão da identidade responde: eu não serei quem eu não sou. Não tentarei manter a imagem do mundo daquilo que as pessoas creem ser um sucesso. Serei o que Deus me fez para ser. Não invejarei outras pessoas que não são como eu. A questão da responsabilidade. A vida é feita de escolhas e cada uma delas me traz consequências. Eu não colocarei a culpa nos outros pelos meus problemas. A questão da prioridade. Tenho sentado e feito uma lista de valores baseadas na palavra de Deus. Valores sobre os quais construirei a minha vida. E a questão da autoridade. Deus será o número 1 na minha vida. Então, que estes 4 princípios possam ser levados a sérios para cada um de nós, que a palavra de Deus semeada nesta manhã possa germinar em nosso coração, dar muito fruto a 100 por 1. Que Deus te abençoe e lhe ajude a viver uma vida de paz interior. Amém? Nós vamos cantar uma música que diz: esta paz que sinto em minha alma. Eu creio que é uma música bem apropriada para este momento. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor.
logo em seguida, nós estaremos celebrando a ceia. Graça e paz, irmãos. Amém. É muita alegria, particularmente minha inicialmente, vê-los presencialmente, conhecer o rostinho de cada um. Mesmo que seja de máscara, né, a gente consegue pelo menos assim ver o sorriso nos olhos. E fico muito contente de estar aqui com os irmãos presentes nesse momento tão especial, tão sublime. Então que Deus abençoe a todos ricamente. Agradeço as expressões de carinho que todos os irmãos já dedicaram à minha família e a mim, pessoalmente nas redes sociais. E creio que esse tempo de pandemia, a igreja de Vila Alpina conseguiu ainda expressar amor, mesmo diante dessas dificuldades. Que Deus abençoe a vida de cada um ricamente. Antes de mais nada, quero orar pela sua vida agora nesse momento. Estamos partindo para um momento muito especial, um momento de ceia do Senhor, simbolicamente sendo representado num culto presencial. Um culto que prova de fato que a comunhão da igreja, ela se encontra na reunião dos santos, né? Onde estamos agora aqui reunidos, aprendendo da nossa palavra. Observamos agora, o pastor Silvio trouxe uma mensagem abençoada para nós, meus irmãos. De dar realmente glória a Deus
portanto que nós temos a aprender e a absorver. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Deus querido, nesse momento, nesse instante, queremos te agradecer, ó Pai querido, porque nesse momento de pandemia, não nos esquecemos do essencial, que é te adorar e te servir, ó Pai. Te agradecemos pela Igreja Batista em Vila Alpina, te agradecemos pelas canções entoadas pelo Ministério de Louvor, por tudo que tem sido organizado e dirigido nesta igreja, ó Pai querido. Agradecemos pelo som e por toda essa comunicação visual que temos na igreja, os slides, tudo, ó Pai querido, sabemos que era para te adorar e para realizar com excelência o teu trabalho, ó Pai querido. Pedimos agora também, ó Pai querido, por cada família representada desta igreja, ó Pai. Pedimos por cada família que agora, ou presencialmente, ou online, está aqui nos acompanhando, ó Pai querido, que o Senhor esteja com a sua forte mão, protegendo e fortalecendo cada vida, ó Pai querido, porque somos gratos a Ti, porque sabemos que Tu é o autor da nossa vida, é aquele que propicia a cura, é aquele que propicia-nos liberdade, é aquele que nos propicia, ó Pai querido, uma vida em abundância, ó Pai querido. E te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, uma passagem extremamente conhecida. Passagem essa que queima no meu coração. Muitos brincam comigo, falando assim, queima no meu coração, e queima de fato, se recordar e se lembrar desta passagem que nos torna um. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Você sabe, meu irmão, que a ceia do Senhor, ela tem uma mensagem muito pedagógica. E quando eu digo pedagógica, é algo que é ensinável, é algo que é praticado com repetição até assumir uma excelência. A ceia do Senhor, ela nos ensina primeiramente sobre a nossa identidade. Eu vou estar conectado com a mensagem do pastor Silvio, pode ficar tranquilo. Ela nos ensina sobre a nossa identidade, porque quando celebramos a ceia do Senhor, reconhecemos que eu e você somos filhos amados de Deus. Você é um filho amado de Deus. Diga isso para você mesmo e nunca se esqueça. Essa é a sua identidade que te torna diferente de todos e tudo. Cristo morreu por você na cruz. 2. A ceia do Senhor nos dá também uma responsabilidade, porque a partir da ceia do Senhor sabemos que nós, como filhos amados de Deus, devemos ser diferentes nesse mundo. Devemos fazer obras e caridades de amor. Porque somos amados, amamos. Porque somos abençoados, abençoamos. Porque nós estamos aqui presencialmente unidos, nós partilhamos desse amor que aprendemos aqui dentro. Amém? Amém. 3. Percebemos também a ceia do Senhor nos ensina sobre as nossas prioridades. Porque a prioridade não é o chão da terra, não é esta realidade que vivemos. Porque entendemos que o céu celestial nos aguarda. Por isso, realizamos tudo que fazemos, os nossos afazeres, o lavar a roupa, o limpar o chão, o trabalhar, acordar cedo, pegar ônibus, pegar metrô, tudo isso que realizamos é com a consciência do reino. Por isso que nós temos então prioridades. A prioridade é o reino dos céus, e por isso eu faço tudo com excelência, porque eu faço por causa do reino dos céus. E 4, copiei sua mensagem mesmo, pastorzão, você está vendo, né? Isso que é bom, né? Como é que é o nome? Ctrl+C, Ctrl+V. Finalmente, a ceia do Senhor nos mostra de fato quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo, aquele que revelou particularmente ao apóstolo Paulo. Você preparou nisso, nesse detalhe? O apóstolo Paulo ele fala algo interessante: pois eu transmiti aquilo que recebi do Senhor. Ele não recebeu do apóstolo Pedro, ele não recebeu da igreja, ele recebeu de Cristo. E Cristo ele expressou claramente: Paulo, no dia em que eu fui traído, isso doeu em mim, Paulo. Eu sabia que eu seria traído, mas eu fiz isso por amor.
Entender esta mensagem é afirmar: eu pertenço ao reino de Deus, onde o meu rei, ele morreu por mim, por amor. Ele morreu por você, por amor. Ele morreu por nós, por amor. Esse é o nosso rei. Se você crê nessa mensagem, se você entende essa mensagem, se você reconhece que Jesus Cristo é rei na sua vida, eu quero te convidar então a se levantar de uma maneira muito organizada, muito reverente, a pegar o seu cálice e essa bolachinha que representa o nosso pão. Faremos desta forma, vamos tentar sair das últimas fileiras inicialmente e depois encerraremos na primeira fileira, amém? Então, com reverência, entendendo esta mensagem com muito amor, eu quero te convidar a celebrar a ceia do Senhor em comunidade, meu irmão. Isso é para dar glória a Deus, não é verdade? Eu quero te convidar nesse momento. Os irmãos que estão na última fileira, então, pode se levantar e vamos aguardar até o último ser servido. Amém? O pessoal da galeria também, todos pegaram? Amém. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor, pegue seu pãozinho, sua bolachinha. Vamos orar antes de comermos em comunhão. Oremos. Deus amado, Deus querido, te agradecemos, ó Pai, porque tamanho sacrifício na cruz, tamanho esvaziamento, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, foi por amor. E te agradecemos ricamente, ó Pai querido, porque o Senhor fez isso por mim, o Senhor fez isso pela igreja, o Senhor fez isso por muitos, para que tenhamos uma vida e abundância, Pai querido. Te agradecemos, ó Pai amado, porque hoje celebramos em igreja presencialmente, unidos. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a Tua forte mão continua nos amparando, nos protegendo e nos fortalecendo. E te pedimos que o Senhor continue desta maneira até o fim dos séculos, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus Cristo, comamos o pão.
E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que beberem. Eu gosto muito de uma tradução que afirma: façam isto em memória de mim, até que eu venha. Até que Ele venha, meus irmãos, tomemos desse cálice. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos, ó Pai querido, te agradecemos por nos ensinar sobre essa linda ação da ceia do Senhor, ó Pai querido. Ceia essa que nos dirige e nos ensina sobre quem de fato somos, ó Pai querido. Te agradecemos porque sabemos que somos filhos amados de Deus. Ceia essa, Pai querido, que nos dá responsabilidade, porque como igreja sabemos a quem devemos cuidar e a quem devemos servir, que é o nosso próximo e a Deus, Pai querido. Ceia essa, Pai querido, que nos dá prioridades, porque sabemos ter foco, ó Pai amado. E ter foco é saber dizer não para outras coisas e dizer sim para o que é certo, ó Pai querido. E Pai, reconhecemos o nosso senhorio, ó Pai querido. Reconhecemos que somente Tu é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te agradecemos por esse domingo maravilhoso, Pai querido. Te agradecemos por esse culto especial, por essa mensagem tremenda, Pai querido. Te agradecemos por cada vida de cada irmão, Pai querido, neste culto. E Te louvamos, pedindo que a nossa igreja continue sendo um sinal histórico do reino de Deus. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos encerrar com um momento de oração, mas antes, nós tivemos a nossa primeira jornada de leitura da Bíblia, e algumas pessoas completaram essa jornada. Eu sabia quem se inscreveu para o culto de hoje, e já preparei um certificado desses irmãos, que leram a Bíblia toda em 2 anos. Aqui a irmã Cleusa, o irmão Pedro e a Sônia. Pode vir aqui pegar o seu certificado. Esse pessoal está mais sabido. Abre o olho, que agora estão sabendo tudo. Fique aqui um pouquinho. Tira o certificado. Eu gostaria que alguém tirasse essa foto aqui do... Quem está com o celular aí, por favor? Tira a foto. Tira o celular. Tira o celular não. O certificado. Nós estamos já na segunda campanha, segunda jornada. E olha, cada vez que você lê, você vai aprendendo coisas novas. Qual é a vantagem dessa leitura? Que você vai tendo uma ideia do contexto. Você não vai misturar o Novo com o Velho Testamento, você vai ter uma noção da época. Eu estou fazendo essa leitura, eu não fiz a primeira, eu fiz a segunda. Eu estou fazendo direitinho a segunda. E estou gostando demais. Assim, eu pego uma Bíblia diferente, estou usando uma tradução diferente, e isso está me ajudando muito. Nós terminamos essa semana, hoje a gente termina Hebreus, né? E vamos em frente, tá bom? Parabéns, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela vida do irmão Pedro, da irmã Cleusa, da Sônia, pelo tempo que eles gastaram na tua palavra, que essa palavra, Pai, possa ser usada pelo Espírito Santo em cada momento das suas vidas, nas suas decisões, nos seus passos, nas suas reações. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode sentar. E eu queria...
É, em um ano. Tá bom. Mas é essa jornada? Eu também, pastor Silvio, fiz. Mas a irmã não deu o nome. Mas eu vou fazer o seu certificado por uma módica contribuição. Eu vou. Olha, irmãos, eu recebi aqui alguns pedidos de oração. O André Luiz Silva, ele pede oração pelo seu irmão, o João Pedro. João Pedro que já foi aqui da nossa igreja, hoje está lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. João Pedro foi um jovem ativo aqui na nossa igreja, gastamos muito tempo juntos, e ele está internado com a Covid, lá em Três Lagoas. Vamos estar orando por ele, para Simone, sua esposa, que Deus abençoe. O Alexandre Almeida está agradecendo a Deus pela cura dos seus familiares que estavam com Covid, Bruna, sobrinha, Vinícius, esposo da Bruna, o André, seu irmão, e a Eliane, sua cunhada. Não tiveram outras complicações e nem precisaram passar por internação. Que Deus continue a guardar e dar condições para que possamos continuar fazendo a nossa parte. A Tânia agradece a Deus pelo cuidado dele por sua vida, peço pela direção na sua vida, na vida do Kleber e por seu pai, por algumas decisões que serão tomadas. Pede oração pela Edna. A Edna já foi membro aqui da nossa igreja, está morando agora no interior. Ela e a mãe dela estão com a Covid. Vamos estar orando pela Edna e pela sua mãe. E também pede por Carlos e Mauro, que estão com Covid e libertação e família das filhas da Germina. A Elisa, que está lá no interior de São Paulo, pede oração pela sua saúde. Ela está com pneumonia e pede pelo Sérgio, também pela saúde dele. Pede oração pelo amigo deles, Paulo, que está com Covid e foi entubado. E que Deus tenha misericórdia. E a irmã Nida pede de oração que Deus cuide da nossa nação, dos nossos familiares, do mundo. Perdemos seus familiares. E temos aqui outros pedidos que foram deixados aqui agora. A irmã Creuza pede oração pela avó da sua cunhada, Sandra, internada com Covid e entubada. A Patrícia agradece a Deus, pois a Juliana Baldi, por quem ela tem pedido, teve alta sexta-feira. Pede por Elias Mantuani, que está internado com a Covid. Elias é seu? Sim. E a Josiane agradece a Deus pela sua família, que está bem, Deus tem guardado, e agradece pela enviar, que Deus abençoe a todos. Eu peço pela Iva, que está viajando nos Estados Unidos a trabalho. A Iva, que está voltando para os Estados Unidos. Bom, vamos ficar de pé, vamos orar? Agradecer a Deus. E logo em seguida a gente vai encerrar com uma música pela banda, aquele último hino lá. Os irmãos já podem até ocupar seu lugar. E vamos orar. Obrigado, Pai, porque podemos estar juntos, podemos rever algumas pessoas tão amadas, tão queridas. Obrigado por esse espaço que nos abriga. Que Tu estejas abençoando, ó Deus, cada um na sua casa também. Tu sabes desses pedidos, eu quero me lembrar do João Pedro, visitam ali naquele hospital, e todos esses nomes que foram mencionados aqui de pessoas que estão incubadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas a eles, seus familiares. Ó Pai, que a Tua misericórdia, que a Tua boa mão seja sobre eles. Ajuda-nos, Senhor, a nos preservar, dá-nos sabedoria em como agirmos nestes momentos. E que a graça, a Tua paz seja conosco durante toda esta semana, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que nós teremos culto todos os domingos, enquanto for possível. A qualquer momento, dependendo de como as coisas acontecerem, mas todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estaremos reunidos aqui. Eu peço para os irmãos se inscreverem quando tem ceia, para que a gente tenha os elementos apropriados para todo mundo. Mas eu creio que nós temos essa condição. Se o irmão quiser avisar que vem, será bom, né? Mas mesmo que não avise, a gente está aberto, nós temos condições para isso.
Tá bom? Então, domingo que vem estaremos reunidos aqui às 10 horas e os nossos cultos são transmitidos online aos domingos à tarde, às 18h30 e às 20h30 de quarta-feira. Tá bom? Vamos cantar e depois vamos em paz e que Deus nos abençoe.